Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com muita alegria que nós estamos unidos nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, iniciando o ano, né? Para você que ainda não se encontrou comigo, um feliz e abençoado ano novo, né? Que seja um 2025 de muitas mudanças, de muitas bênçãos, de muitas coisas boas e principalmente e sempre cheio da presença de Deus. E hoje, nesta sexta-feira, nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é um ensinamento, para todo o nosso ano, para a nossa vida. Ele vem mostrar para nós algumas lições importantes, a humildade e também a vida de oração. Como é importante para nós termos um momento para estarmos em oração constante com o Senhor, para sentir a presença de Deus. No meio de tanta agitação e de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, esse Evangelho vem nos lembrar que assim como Jesus, também é preciso que cada um de nós se retire, se afaste, se conecte conosco mesmo em oração com o Senhor, para assim conseguir ouvir e falar corretamente e sentir a presença de Deus em nosso meio. Nós ainda estamos vivendo, essa semana da Epifania, a semana em que Deus mostrou o seu amor para cada um de nós, revelou o seu amor através do nascimento de Jesus, Nós vimos no último domingo em que os reis foram adorar Jesus, que nasceu. E seguindo a estrela, o sinal que veio de Deus, ou seja, Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele usa de sinais grandes, pequenos, de pessoas, para poder se conectar conosco. E também, e principalmente, como diz no Evangelho de hoje, Ele usa do silêncio, e da oração. Quando nós acalmamos o nosso coração, paramos um pouco com o barulho do mundo e prestamos atenção apenas no que o Senhor quer dizer para cada um de nós. E também nesse Evangelho, no início, a gente vê o ensinamento da humildade. Aquele leproso, aquele doente, e da fé, que vendo que Jesus estava ali, ele foi humilde para se aproximar de Jesus, com tamanha fé, porque ele sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa na vida dele, curá-lo, libertá-lo, salvá-lo. Ele sabia que Jesus podia tudo. E ele chegou com humildade aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, você pode me curar. Às vezes a gente chega aí nas nossas orações pedindo de uma forma, como se a gente estivesse obrigando, o Senhor a realizar as coisas na nossa vida. E este Evangelho vem nos dizer que a humildade daquele homem que precisava, que estava ali enfermo, afastado de toda a sociedade,
naquela época, uma pessoa com lepra, ela não podia ir nas sinagogas, rezar, ela era considerada impuro até para falar com o Senhor, considerada impuro para falar com outras pessoas, ou seja, era uma pessoa que era totalmente excluída, né? Totalmente marginalizada ali da sociedade. E aquele homem com tamanha fé e humildade, ele se aproxima de Jesus e pede, né, Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar. E o tamanho amor que o Senhor tem por cada um de nós, e principalmente quando nós sabemos como pedir, né? Já dizia, né, que como que Deus não ouve as preces e o choro dos filhos seus? Ele olha, né? Ele tem misericórdia para cada um de nós, ele enxuga as nossas lágrimas, ele olha com atenção para as nossas necessidades, mas a gente precisa também aprender a pedir. Então, quando aquele homem soube se aproximar de Jesus, ele toca e ele diz, eu quero, né? Eu quero, fique então purificado, fica curado. Mas Jesus, ao fazer isso, ele não ganha as honras, as glórias, os méritos para si. Ele pede para que aquela pessoa se apresente, né, diante da sinagoga, se mostre que ele está purificado, que ele é um homem novo, né, capaz de retomar a sua vida, capaz de se incluir novamente na comunidade, participar novamente das coisas que as pessoas faziam naquela época, né, das suas atividades cotidianas. E Jesus, ele pede tudo isso e ele vai ao mesmo tempo também se afastando, né? Ele não conte a ninguém, né, o que aconteceu, que fui eu que te curei, né? Ele não pede a fama, ele não pede os holofortes para si mesmo. Muito pelo contrário, ele continua a sua vida, ele continua pregando, ele continua ensinando, mas principalmente ele continua ali na sua humildade também, de se isolar, de sair em oração, né, de se fortalecer também em oração, de se conectar com Deus Pai. E esse evangelho, então, para finalizar a reflexão de hoje, nos mostra esses pontos, né, de sermos humildes, de sabermos como pedir, como conversar com o Senhor, de não buscar holofortes na nossa vida quando realizarmos algum feito, de lembrar que tudo aquilo que Deus faz através de nós não é por mérito nosso, né? É por amor e caridade que Ele tem por cada um de nós. Então, buscarmos sempre essa humildade também de reconhecer que sem Ele nós não somos nada e de buscar uma vida constante de oração. Que essas dicas para este 2025, na sua vida, na minha vida, elas sejam modificadas, né? Que use através disso um agir diferente em nós. Que através deste evangelho a gente possa buscar ser diferente em 2025. Eu costumo falar que as mudanças que a gente quer para a nossa vida ou para a sociedade, elas partem de nós, né? A primeira mudança tem que ocorrer aqui dentro de cada um de nós. Então que a gente busque um 2025 em mais oração, em mais humildade e mais na humildade do secreto, né? De que o agir de Deus em nossa vida apareça e não o nosso humano, né? Só para finalizar aqui também, muitas vezes a gente não sabe como conversar com as pessoas, né? E eu ouvi uma frase que diz que a forma com que a gente conversa com as pessoas nos mostra o quanto nós estamos conversando com Deus, né? Qual é a nossa intimidade com Deus? Porque quando a gente aprende a falar com Deus e a gente tem uma vida de oração e uma intimidade com Deus, a gente também consegue reconhecer Deus no irmão, né? E a gente consegue mudar a forma com que a gente fala com o irmão. Então a gente fala com mais amor, a gente fala com mais atenção, com mais cuidado, com mais sabedoria. A gente não manda, a gente não briga, a gente não grita, a gente fala com mais cuidado. Porque a gente reconhece que Deus se faz presente também na vida do outro. Então vamos prestar atenção em mais isso também. Como nós estamos agindo, né? Como nós estamos falando. Porque o nosso agir, o nosso falar com o irmão nos mostra claramente como nós estamos agindo e falando, qual é a nossa intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada sexta-feira, um final de semana repleto de muitas bênçãos e graças e principalmente da presença de Deus. Busque estar perto do Senhor nas missas, nas celebrações neste final de semana. Busque se abastecer da palavra e da Eucaristia. Um grande abraço,
Fique com Deus e até uma próxima.